They burn these individuals in a 55-gallon drum using diesel because diesel burns slower. They've had people's heads cut off, thrown into a disc. Imagine ver tantos cadáveres jogados na rua que você se acostuma com eles. Isso não é um filme de terror, é a realidade em algumas partes do México. Essa é a realidade que o cartel Los Zetas criou. Graves, dead bodies hung from bridges, amputated heads left out on the street have all become increasingly normalized. Os Zetas glorificaram a violência da pior maneira possível e punem todos, desde membros de cartéis rivais até pessoas que os olham de forma errada. Vamos explorar as piores punições já registradas dos Zetas e ver se há alguma esperança de acabar com sua brutalidade de uma vez por todas. A lot of pride passes through. Or what I can personally say, what you can move, not what others can move. Let's say about 500 kilos a month. Los Zetas ganham dinheiro contrabandeando milhares de toneladas de narcóticos do México para os Estados Unidos. Mas isso não é pelo que são famosos. O cerne de suas crenças está no próprio nome, Los Zetas, que significa Z, e no México este código tático de rádio são para oficiais militares. Los Zetas foi o primeiro cartel militarizado, porque literalmente começaram como um exército. De fato, em 1997, os Zetas surgiram como o exército do cartel do Golfo. O chefão da época, Osiel Cardenas, contratou um tenente aposentado do exército para recrutar os desertores mais violentos das forças especiais militares. Foi esse tenente, Arturo Guzmán da Sena, que deu ao exército o nome de seu antigo código de rádio, Z1. Isso pode parecer interessante. Finalmente um cartel organizado, certo? Infelizmente, isso só tornou o cartel do Golfo mais violento. The first set that he recruited was Arturo Guzmán de Sena. So what you saw was a change in the way drug cartels fought with violence. It was no longer those gang members with shaved heads and tattoos fighting with pistols and knives. It was militarized style, fighting like military units. And once they did it, this was spread across to every cartel in Mexico. Dessa forma, os Zetas se tornaram imparáveis. Quem poderia enfrentar um exército com treinamento especial e armas militares? Havia outro problema. À medida que os Zetas percebiam seu poder, seus chefes começaram a glorificar a brutalidade. Quanto mais violento você fosse, mais alto no exército você poderia chegar. Logo, medalhas de honra foram dadas aos soldados mais violentos. That has really upped the ante of violence within their conflict and their use of terror. I think a lot of this comes from the fact they were from the military and they had this instruction of how you defeat insurgents. E como estavam se tornando imparáveis, os Zetas também provocaram outros cartéis a se armarem e se tornarem ainda mais violentos. Depois veio a guerra às drogas. A promessa do governo no início dos anos 2000 era de acabar com a violência dos cartéis. Ironicamente, isso só piorou muito mais a violência dos cartéis. E em 2002, Arturo da Sena foi morto pelo exército mexicano. Essa era a estratégia dos chefões: eliminar os líderes dos cartéis e derrubar suas organizações. Isso funcionou uma década antes na Colômbia, com Pablo Escobar, mas agora levaria ao puro caos. Após a prisão e extradição de Osiel Cardenas para os Estados Unidos, os Zetas e o exército do cartel do Golfo assumiram o controle do cartel, e isso funcionou melhor do que eles poderiam ter imaginado. Afinal, eles eram um grupo militarizado, muito mais organizado do que qualquer chefão sem treinamento especial. Had this small unit which grew and grew. That is the Zetas inside the Gulf cartel until eventually it was like a whole army within the Gulf cartel that would rise up saying, we don't need you anymore, we're going to take this for ourselves, and then break away from the Gulf cartel and form its own organization. Em 2010, os Los Zetas se tornaram um cartel independente, e a partir daí, sua brutalidade atingiu níveis sem precedentes. Foi em um dia quente de agosto de 2010, quando alguns oficiais descobriram uma vala comum não marcada. Investigando a área, ficaram aterrorizados ao encontrar os corpos de 72 imigrantes que não tinham documentos. Acontece que os Zetas os pararam entre cidades e os mataram com base apenas na suspeita
de que seriam recrutados pelo cartel do Golfo. Essas pessoas nem sequer tinham contato com o cartel, mas se tornaram vítimas do delírio de um grupo extremamente violento. Em abril do ano seguinte, os Zetas pararam um grupo de ônibus que se dirigia a uma cidade mexicana na fronteira com o Texas. 193 pessoas foram executadas e jogadas em um rancho em São Fernando. Dezenas de mulheres foram violadas e homens que foram mortos foram torturados por horas. Outros homens foram forçados a lutar entre si até a morte, enquanto membros dos Zetas assistiam e riam. Quem sobrevivesse seria recrutado para o cartel, porque se você fosse cruel o suficiente para matar seus próprios amigos, seria bom o suficiente para os Zetas. No entanto, essas pessoas não tinham escolha. Era matar ou morrer. Qual era a razão para os Zetas fazerem tudo isso? Eles tinham apenas uma desconfiança de que esse ônibus estava indo para o cartel do Golfo. Os cartéis começaram a recrutar para o novo exército e os Los Zetas iniciaram uma violenta guerra com o cartel do Golfo depois de se separarem deles e formarem seu próprio cartel. Eles estavam cada vez mais paranoicos de que o cartel do Golfo estava formando um grande exército para erradicar Los Zetas. E em agosto de 2011, os Los Zetas incendiaram um cassino inteiro em Monterey. 50 pessoas, muitas delas civis, morreram da pior forma inimaginável. Em 2014, os Los Zetas descobriram 2 homens da cidade de Allende que haviam supostamente roubado dinheiro do cartel. Um grande exército invadiu Allende, mas eles não estavam atrás desses 2 homens. Decidiram punir a cidade inteira por isso. Entre 300 e 500 pessoas morreram. Imagine ter um número de mortos tão grande que você não consegue nem estimar o número real. 80 casas foram destruídas com maquinário militar pesado. Allende foi reduzida a cinzas, e quem conseguiu fugir tornou-se uma sombra da pessoa que um dia já foi. Levántense, le digo, porque quién sabe qué está pasando en la calle. Digo, vístanse y nos salimos. Y todo empezó a tronar, ya no había luz, todo empezó a tronar, tanques, camionetas. Pero sí, ahí perdí a mis niños y a mi hija. Quando Los Zetas queriam 30 de seus membros de gangue fora da prisão, organizaram um motim em larga escala que resultou na morte de 44 prisioneiros. Outros prisioneiros escaparam, incluindo seus próprios homens, e causaram mais caos fora da prisão. Os Los Zetas são agentes do caos, prosperando quando a violência está no seu auge, criando situações onde as pessoas se tornam monstros. Falamos sobre a escalada dos assassinatos em massa que Los Zetas podem cometer, mas vamos falar sobre as atrocidades puras que eles fazem para punir um único indivíduo. Los Zetas transformaram a violência em um objetivo por si só, em vez de um meio para um fim, como os cartéis anteriores. Quanto mais eles torturam uma pessoa antes de matá-la, mais são recompensados por seus chefes aterrorizantes. E em 2020, o Irish Times relatou que descobriram 12 cozinhas onde os Los Zetas cozinhavam. Bem, cozinhavam humanos. O local traumatizaria até os detetives mais experientes. Impressões de mãos ensanguentadas nas paredes, roupas manchadas, lacres de plástico, facões, e como uma pessoa observou o som de ossos se partindo sobre uma espessa camada de cinzas. Essas cozinhas se tornaram tão famosas nas regiões do México onde Los Zetas operam que as pessoas agora usam o termo zacahu para descrever o ato de cozinhar humanos. Se você não sabe, zacahu é um prato tradicional de milho mexicano, mas com certeza você não vai querer experimentá-lo agora. E aqui está uma das piores partes. As vítimas de Los Zetas não são queimadas rapidamente. Elas são literalmente cozidas lentamente, às vezes na frente de suas próprias famílias. Also prepare guisos. These are stews where you take a member of the family and you put them in a pig boiler and you pour gasoline on them. And then you set a match to them. Se não cozinharem suas vítimas, eles as queimam com diesel, para que o processo seja o mais lento possível. Burn these individuals in a 55-gallon drum using diesel because diesel burns slow. Há um grande problema aqui. Los Zetas parecem não ficar sem dinheiro nem sem detidos pelo governo. Eles usam a violência para intimidar tão bem que as pessoas simplesmente têm medo de se colocar no caminho deles. E uma polícia corrupta e fácil de subornar torna tudo ainda mais fácil. Money is indispensable for everything, and since we have it,
If we have a need for tools or for certain technology, we buy it, and that's all. E tudo isso por causa de seu histórico militar. Los Zetas não se concentram apenas em controlar rotas de tráfico, como o cartel de Sinaloa, por exemplo. O objetivo deles é aterrorizar territórios inteiros até que desistam. Eles controlam áreas e não rotas. This territory right here, and they're gonna do whatever it takes. If that means killing people in broad daylight, that's what they're gonna do. If that means that they're gonna shoot at a law enforcement officer, that's what. No meio do ano de 2010, os Los Zetas começaram a empregar as mesmas táticas no Texas. It needs to wake up and smell the coffee. The violence is right here. You know, you want to compare them to Al-Qaeda? These individuals are knocking down our door, just terror, pure terror. Aqui está a sombria realidade. Los Zetas não punem apenas rivais e pessoas que se recusam a pagar por proteção. Eles simplesmente matam todos. Às vezes matam para garantir um território, outras vezes apenas por pura violência. Eles precisam espalhar a mensagem de que ninguém mexe com Los Zetas e que todos devem trabalhar para eles ou fugir para longe. Uma noite, Noah Flores, de 27 anos, e seu irmão foram atraídos para fora de sua casa por uma ex-namorada. Assim que Noah pisou na calçada, ele foi alvejado várias vezes na cabeça. Ele ficou estirado na rua, em uma poça de sangue. Sua cabeça ficou irreconhecível. Tragicamente, Noah não tinha nada a ver com Los Zetas ou qualquer cartel. Era seu irmão que o cartel queria. O irmão de Noah havia namorado a ex-namorada de outro chefão das drogas. Então, aos olhos do cartel, ele tinha que morrer. Los Zetas realmente matam qualquer um, e isso inclui autoridades de alto escalão. Em junho de 2015, Alejandro Domingues foi empossado como novo chefe de polícia da cidade fronteiriça de Nuevo Laredo. The Mexican people know, let the cartels know that he was there to do his job. 6 horas depois, foi baleado 40 vezes em sua caminhonete. Os Zetas são responsáveis por outra técnica terrível que os cartéis modernos adotaram: filmar suas vítimas sendo feridas e mortas. When you have plastic bags on the backdrop, you know something's gonna happen. You know that they don't want to stain. Graças aos Zetas, a violência dos cartéis se tornou conhecida por pessoas comuns ao redor do mundo. Eles não apenas glorificaram a brutalidade, mas também ofereceram um vislumbre de sua realidade, chocando todos que assistem. Para os pobres de certas regiões do México, não havia outra escolha a não ser encarar essas mortes brutais. Uma vez, 23 pessoas foram enforcadas em uma ponte acima de uma estrada movimentada. Em outra ocasião, 49 corpos mutilados foram deixados na beira de uma estrada semelhante. Crianças podem tropeçar nesses cenários enquanto caminham para a escola pela manhã. Aqui está uma reviravolta ainda mais trágica, e isso pode funcionar a favor dos Zetas. Se uma criança vê violência suficiente, ela se torna insensível até a adolescência, tornando-se um recrutamento fácil para o cartel. É um pesadelo sem fim para o povo mexicano. Atualmente, os negócios dos Zetas estão se expandindo. Take over the local drug selling, shaking down, kidnapping, stealing cars, selling pirated goods. They started taking over corrupt trade unions. So it wasn't just a fight about the drug trade of the United States. It was a fight about controlling every inch of territory and all of the businesses in this territory. Em 2010, também começaram a realizar grandes roubos de petróleo, roubando da empresa nacional Pemex. El gobierno trata de detenerlo, pero como hay mucha gente que se dedica a eso y hay mucho que les gusta el dinero, aquí puedes invertirle, para hacer un pozo le inviertes 200, 300 mil, o sea, comprando un trailer, comprando pipa, comprando material, e isso lo sacas em um dia, em 2 dias. Centenas de pessoas morreram como danos colaterais das guerras entre cartéis e a Pemex. E o que sucede é que há intimidação, há robos al personal de Pemex. Y en casos críticos, a veces, cuando se topan dos carteles diferentes, ocurre enfrentamento entre... No entanto, como a violência uma vez funcionou a seu favor, a brutalidade dos Zetas parece ter levado à sua própria queda. Em 2012, o líder dos Zetas, Heriberto Lascano, foi morto pelas forças militares mexicanas, e seu braço direito, Miguel Angel Trevino Morales,
assumiu o comando. Morales era monstruoso. Ele fazia seus próprios sicários adoecerem, sequestrava inimigos, ainda crianças, e os queimava vivos, até mesmo bebês. Sob seu comando, os Zetas eram encorajados a liberar o pior de seus comportamentos, mas Morales não tinha treinamento militar, então ele não era mais organizado. Eles era apenas um bando de cães selvagens matando por diversão. Put them in acid and watch their bodies deteriorate. They have fed them to wild animals. Logo, esses monstros da vida real começaram a lutar entre si, pois essa era a única linguagem que conheciam. Assim, nos anos de 2020, muito mais organizado, o cartel de Sinaloa tomou a maioria dos territórios dos Zetas. Hoje, o comércio de drogas está na mão do cartel de Sinaloa e do notório cartel Jalisco Nova Geração, mais conhecido como CJNG. Os Zetas agora ganharam uma boa parte de seus lucros com sequestros e extorsões. Os Zetas agora ganham boa parte de seus lucros com sequestros e extorsões, mas isso dificilmente é suficiente para mantê-los no topo. No entanto, o legado sangrento dos Zetas vive através do CJNG. Eles estão à beira de serem declarados uma organização terrorista, e tudo o que estão fazendo é copiar os Zetas. The Jalisco New Generation Cartel took the fight to the next level, shooting down a military helicopter with a rocket-propelled grenade. Infelizmente, a guerra às drogas só incentiva os cartéis a aumentar ainda mais sua violência em busca de lucros. Então, como parar os cartéis sem violência? E será que o derramamento de sangue algum dia vai acabar? Provavelmente, enquanto existir a guerra contra as drogas, isso vai continuar existindo. Agora, se você quer ter acesso a vídeos exclusivos, peço que se torne membro por R$ 4,99. Você vai ter exclusividade nas lives, selos e milhares de vídeos que só membros podem assistir. E estes vídeos são vídeos que nem o YouTube permite colocar ao público. Apenas membros podem assistir, de tão pesado que eles são. Cara, é só R$ 4,99.